Seja bem-vindo ao Teologia Atri, Teologia para a Vida. E olha só, algumas pessoas ficaram assustadas porque eu falei que a igreja no Brasil é basicamente uma igreja liberal não assumida. E eu vou mostrar para vocês que você também talvez já seja um crente liberal e não percebeu, tá? São 5 sintomas de que você está se tornando liberal. O último sintoma é o sintoma que você já é liberal, não tem mais volta para você. Claro, você pode se arrepender e voltar, obviamente, né? Mas é muito fácil perceber o seu liberalismo, que você já está se tornando liberal. Antes de falar sobre isso, o que é liberalismo, né? O liberalismo teológico é uma força filosófica e religiosa e política que surgiu no século XX. Ela veio crescente do século XVII até o século XX. No século XX ela explode. E aí ela influencia igrejas, ministérios e pessoas. Essa nova religião chamada liberalismo teológico tem algumas características, como por exemplo, negar a Bíblia, negar Jesus, começar a tratar sobre coisas sociais, política, tentar achar o Jesus verdadeiro, como se o Jesus da Bíblia não fosse o Jesus verdadeiro. Então, o liberalismo teológico ele tem várias características que vão sendo vistas na vida daqueles que estão adotando a teologia liberal. Se você quiser saber mais sobre isso, pessoal, o livro Apologia, volume 1, vai tratar sobre a alta crítica. A alta crítica é o liberalismo, tá? É um livro fino, ele tem um custo bem baixo para todo mundo comprar. Esse livro aqui é o primeiro livro da série, são 3, né? O primeiro livro vai tratar da alta crítica. Para você comprar ele, você pode ir aqui no site oficial e adquirir ele por lá. Ele tem um campo lá só dos livros que eu publiquei na Wiclap. Aliás, eu vou agradecer mais uma vez a equipe da Igreja 24 Horas, porque por causa deles eu consegui levantar o nosso site. Não foi fácil não, mas eles me ajudaram. E se você quiser ter um site também da sua igreja, do seu ministério, vai lá no site Igreja 24 Horas que você vai ter o suporte necessário para criar o site. O Igreja 24 Horas, ele é uma plataforma de gerenciamento, de gestão da igreja. E uma das coisas que ele permite fazer é o site. Então, vai pelo meu site, vai lá que você vai achar o banner da Igreja 24 Horas também, tá bom? Vamos lá, pessoal, você se torna liberal com o tempo se você não estudar a Bíblia, se você não considerar a palavra de Deus. E o primeiro sintoma de que você já está se tornando liberal é que você não valoriza mais a inerrância e a autoridade da Bíblia. São 2 doutrinas importantes que vão sendo negadas pelo crente ao longo do tempo. Esse é o primeiro sinal de que você está adotando a teologia liberal e apostatando da fé. Teólogos liberais não são cristãos, tá? Não há salvação para quem é teólogo liberal, porque eles não são cristãos. Tem que se arrepender, voltar ao primeiro amor. Caso contrário, não há como ser salvo numa religião liberal, tá bom, pessoal? Vamos falar direto aqui, direto e reto. Não é salvo o teólogo liberal, ele apostatou a fé. Inerrância da Bíblia significa que toda palavra é inerrante. Não há erros naquilo que ela ensina, ela contém a mensagem verdadeira de Deus. Ela contém aquilo que é necessário para a salvação. Quando você começa a desvalorizar a inerrância da Bíblia, você já está caminhando para o liberalismo teológico. Outra questão, você passa a negar a autoridade da Bíblia, ou seja, entre a minha opinião e a Bíblia, eu decido a minha opinião. Entre o que eu quero fazer e o que a Bíblia manda eu fazer, eu decido fazer o que eu quero fazer. Isso é desvalorizar a autoridade da Bíblia. Então, você não se dedica mais à leitura da Bíblia e meditação dela, você não ora mais pelo texto da Bíblia. O que é orar pelo texto da Bíblia, né? Não é para você se ajoelhar diante da Bíblia, é para você orar a respeito do que você aprendeu lendo a Bíblia. É isso, tá bom? Você não estuda mais o texto dentro do contexto, não, você não quer saber mais do texto contexto, você tem medo de estudar a Bíblia completa porque ela vai te contrariar, ela vai pesar sobre você, então você deixa de estudar o contexto do texto, você pega ali meio verso, um verso inteiro, no máximo 3 versos, mas não lê um capítulo, um livro, porque sabe que se você ler, você vai ser contrariado, então você foge disso aí. Se você já faz isso, você já está se tornando liberal. Você também não consulta mais a Bíblia quando alguém cita. Em vários vídeos aqui do canal, fica explícito que esses crentes estão se tornando liberais. Eles não consultam mais o texto e não se empenham em entender o texto. Se o texto apoia a minha ideia, eles rejeitam o texto.
Então eles não vão mais estudar o texto, vão abandonar o texto. Isso é um sintoma da teologia liberal, visto nos maiores liberais e também aqui no Brasil, nos maiores liberais do Brasil. A Bíblia se torna indiferente para o crente liberal e ele abandona a fé por causa disso mesmo. Esse é o primeiro sinal da apostasia, cuidado para você não cair nele. Além disso, o segundo sintoma é que você começa a tentar explicar cientificamente tudo o que acontece na Bíblia. Então, algo que está acontecendo e parece sobrenatural tem que ter uma explicação lógica humana para aquilo. A negação do sobrenatural é um dos sintomas de que você já apostatou da fé. Isso vem acompanhado de outros sintomas que eu vou falar agora. Eu tratei desse tema, aliás, eu não, né? O livro tratou desse tema, né? Se não me engano, no volume 2 de Apologia. Deixa eu dar uma olhada aqui. O volume 2 de Apologia vai tratar desses problemas, deixa eu ver. Não, o volume 2 vai tratar de teologia mesmo. O volume 1 vai tratar desse problema, da negação, e o volume 3 vai tratar da ciência e de algumas heresias a respeito da nossa fé. Mas você passa a evitar textos em que Deus age soberanamente, ou sobrenaturalmente nesse caso, né? A travessia do Mar Vermelho, de repente, precisa ter uma explicação científica, sabe? A cidade de Davi, o fato de não haver provas, isso prova que alguma coisa está errado. A ciência passa a dominar a sua mente e questionar a sua fé. Esse é um sintoma de que você já está apostatando da fé. Você passa a duvidar da inspiração da Bíblia porque não há provas de que o Espírito Santo entrou em Pedro para ele escrever a Bíblia. Ou não há prova de que ele foi influenciado, ou de qualquer um dos métodos de influência, né? Não há provas de que as pessoas no primeiro século pregavam o Evangelho de Cristo e elas eram restauradas. Não há prova científica para isso. Não há provas para a salvação. A ciência não prova essas coisas, logo essas coisas não são reais. Quando você começa a tentar explicar cientificamente tudo o que acontece na Bíblia e você começa a duvidar do que acontece, você está caminhando a passos largos para o liberalismo teológico. Olha só, na Bíblia, a Bíblia mostra o sobrenatural de Deus. Acontece coisas, por exemplo, o profeta estava na caverna, a voz de Deus foi ouvida no vento. E eu não sei como foi que isso aconteceu, mas isso aconteceu, né? Moisés sentiu Deus passando por ele. Ele não pôde olhar, mas ele sabe que era Deus, ele escreveu isso. Não sabemos como isso aconteceu, mas isso aconteceu. Em uma batalha, por exemplo, Moisés estava segurando a lei de Deus e quando ele largava a pedra da lei de Deus, o povo perdia. Então ele pediu ajuda e quando ele segurava de novo, o povo vencia. Essas coisas não são explicadas pela ciência, porque a ciência está no campo humano da vida. Elas só são explicadas pelo campo da fé. Se você começou a duvidar dessas questões, você já está caminhando para o liberalismo. Agora, o próximo sintoma já é de alguém que já está no liberalismo. Então, preste atenção, se você já está nesse nível agora, talvez você já esteja caminhando para o fim. Então, cuidado para você não se afundar mais nesse terceiro sintoma. Você começou a reinterpretar a Bíblia. Isso mesmo. Você começou a negar o que é tradicional e buscar uma nova revisão, o revisionismo. Aqui tem um monte de informação. Reinterpretar a Bíblia é um sintoma claro do liberalismo teológico. Durante o desenvolvimento do iluminismo, surgiu essa força que visava revisar tudo. Tudo que era tradicional era negado. Tudo que era tradicional era negado. A família era negada, as obrigações dentro da família são negadas, a obrigação do marido, a obrigação da esposa. O feminismo é essa revisão da fé, negando o que é tradicional também. O machismo também tem essa revisão. Enfim, essas forças sociais começaram a reinterpretar a Bíblia. E reinterpretar negando a Bíblia e aquilo que pode ser considerado como tradicional. Por exemplo, é tradicional ter só um casamento? Então, a reinterpretação vai mudar essa questão. É tradicional haver só pastores, homens?
a reinterpretação, a revisão vai dizer que não. Mulheres também podem ser pastoras. Isso é um sintoma do liberalismo teológico. Deus age de um jeito na Bíblia, mas agora a gente vai reinterpretar de outro jeito e trazer uma nova visão sobre isso. A nova perspectiva sobre Paulo é uma cabeça do liberalismo também. O escritor da NPP aí, mais famoso, N.T. Wright, ele ensina liberalismo quando ele reinterpreta aquilo que Paulo escreveu. Por quê? Porque ele interpretou errado? Não é só porque ele interpretou errado. Não é só porque Lutero interpretou errado, é porque ele está interpretando diferente do que Paulo escreveu, entende? Não cabe duas interpretações para um texto só. Não dá para fazer isso. Então, esse terceiro sintoma, ele é muito fácil de achar. Há muitos crentes que não são crentes, mas falam de forma filosófica e falam bonito e tentam reinterpretar a Bíblia achando que estão fazendo um favor para a fé. Não estão apostatando e levando outras pessoas junto com eles. Depois disso, quando você está nesse processo aí, você passa a apresentar um pensamento crítico sobre tudo que é tradicional. Então, alguém falou uma coisa sobre... Alguém trouxe um ponto tradicional sobre a fé, ou sobre o casamento, ou sobre a igreja, você automaticamente se torna o contrário a isso. É uma força dentro de você. Sei lá se é um demônio, o que é, mas se alguém falar sobre algo que é tradicional, automaticamente se levanta dentro dessa pessoa uma força crítica para dizer que isso precisa ser avaliado, isso precisa ser interpretado corretamente. E esses caras, às vezes, tentam fazer você parecer burro. E no final é eles que estão tentando reinterpretar a fé, mas eles têm todos os métodos para fazer isso, né? Os desigrejados são influenciados por esse ponto. Eles também estão reinterpretando a fé. Então, por exemplo, a igreja foi importante até o século 17, 18. De repente, a igreja deixa de ser tão importante assim. E aí surge o movimento dos desigrejados. Esse movimento é uma influência do liberalismo teológico. Doutrinas importantes que envolvem santificação, né, e a vida em comunidade na igreja passam a ser interpretadas de forma diferente, fazendo com que você se torne cada vez mais solitário, sozinho do rebanho de Cristo, e mais livre para cometer o pecado. A ideia do ponto 3 é essa, basicamente, né? Você começa a reinterpretar a Bíblia para que você possa pecar em paz. É isso que acontece. As doutrinas importantes e tradicionais são negadas e reinterpretadas por causa disso. Nesse ponto, você já começou a analisar tudo de forma relativa. E aí que entra um outro ponto, um nomezinho novo para você. Relativismo faz parte da apostasia. O relativismo é aquela ideia de que não existe uma verdade única e que tudo pode ser observado por outro ângulo. Tudo tem um outro ângulo, a gente precisa analisar direitinho, né? Aquela ideia do 6, que olhando de cabeça para baixo é um 9, né? Não é que você está vendo o 6 de cabeça para baixo, você está vendo o 9. Então essa ideia do relativismo procura olhar tudo de forma relativa e trazer outras interpretações para uma realidade. O relativismo é literalmente a apostasia dentro da igreja. Aliás, o relativismo e a apostasia são irmãs, né? Onde o relativismo está, a apostasia vai atrás. Eles não andam separados. Então não adote nenhuma das duas irmãs, relativismo e nem apostasia. Senão você vai se dar mal no final. É verdade, você vai se dar mal no final. Não tem como aliviar essa mensagem. Abandone o relativismo ou você vai se dar mal no final, tá? E não é porque eu vou brigar com você, não. Não tem nada a ver comigo, não. Eu estou aqui para te ajudar. Quarto sintoma de que você está se tornando um liberal. Preste atenção nesse sintoma, porque ele é muito amplo e eu vou deixar vocês comentarem aqui nos comentários. E vou fazer uma postagem lá no site também sobre isso, tá? Vai ter uma postagem específica sobre esse último ponto, porque ele é muito amplo, beleza? Você começou a valorizar mais a experiência do sagrado ou do religioso do que a própria doutrina ou o ensino da Bíblia. Cara,
essa frase é muito grande. Você passou a dar mais valor para aquilo que você está sentindo ou experienciando, do que para o que a Bíblia ensina a respeito do sagrado. É isso. O relativismo e o abandono da Bíblia vai te levar a buscar uma religiosidade de emoções, de sensações. O cristianismo deixa de ser uma religião fundamentada na Bíblia. Acabou a Bíblia Sagrada no quarto ponto. No quarto nível, você já não presta mais atenção. Você nem sabe o que está sendo pregado, e quando está sendo pregado, você sai do culto. Você escolhe o que você vai ouvir. Isso já é o liberalismo atuando dentro de você. Você passa, por exemplo, a valorizar mais os cânticos do que a pregação. Pregações que tratam da sua emoção, que te emocionam, fazem mais sentido do que pregações que pregam a Bíblia por si só. Então, estudar expositivamente um texto é chato, mas falar sobre como você está triste, ou como Deus está triste, ou como Deus vai te fazer crescer, ou como você vai experimentar uma vida melhor, isso faz mais sentido para você. Por quê? Porque você é um crente liberal. Você valoriza mais a experiência do sagrado do que a verdade das escrituras. A escola dominical, por exemplo, já se tornou chata, é sem graça ir na escola dominical, porque você é um crente liberal. Se não há emoção, você não vai. Você está viciado em se emocionar, né? Como se a Bíblia não nos emocionasse. O último sintoma desse quarto sintoma é que você passa a dar ouvidos a qualquer tipo de teólogo e mestre, desde que ele fale as coisas que te agradam. Então você pode ir no YouTube, esses canais dos liberais, tem muito canal liberal no YouTube, né? Tem muito canal liberal, eles ensinam tudo contrário ao que a Bíblia ensina. E eles convencem muita gente. Por quê? Porque eles estão pensando juntos. Eles concordam. Então, como eles concordam, eles se apoiam. Essa é uma questão interessante até, que o mundo se apoia mais do que os crentes. Já parou para perceber? Os crentes liberais se apoiam mais do que os crentes tradicionais. É problemático isso, né? É difícil fazer um crente da igreja apoiar a igreja, mas é fácil fazer o mundano apoiar o mundano. Isso é complicado. Mas é isso que acontece. Vai nos canais aí que ensinam um monte de besteira, igual tá uma menina ensinando um monte de besteira na internet. Você vai lá nos comentários, os caras estão apoiando ela. Por quê? Porque ambos são liberais. Mesmo que esteja na igreja. Eu não tô falando da sua frequência na igreja. Você pode ir na igreja, dorme na igreja, vive na igreja. Não tem nada a ver com isso. Você é liberal porque você não vive mais a fé. Você abandonou a fé, por isso que você é liberal. Então cuidado com esse quarto sintoma, porque ele está muito presente, principalmente nas redes sociais. Eu diria que, eu vou chutar por alto aqui, vocês me corrijam aqui nos comentários. 80% dos canais religiosos cristãos na internet são liberais. Os outros 20% estão sofrendo para tentar aparecer. Isso porque o mundo favorece o liberalismo teológico. Aliás, o mundo é liberal, né? Ambos vivem a mesma religião. Agora, o último sintoma, esse sintoma aqui, quando você perceber esse sintoma em alguém, essa pessoa não vai se tornar liberal, ela já é liberal, ela já apostatou da fé, ela já não é mais cristã de verdade. Você se torna um papagaio da justiça social e das minorias sociais, e você não liga mais para a teologia bíblica, já era. Aqui você só fala de política e da justiça social, é só isso que você faz. Nesse último estágio, você não é mais cristão, como eu disse. Você não se importa mais com a vida cristã. Você foca as suas energias nas minorias e na justiça social, muito pregado pelo liberalismo no Brasil. Lembrando que isso aqui não é sobre protestantismo apenas, mas o catolicismo também é liberal. Tá? Ele também valoriza essas questões aqui. Você começa a criticar os pastores e a igreja, por exemplo. Você fala que eles não ajudam os pobres, mas você também não. Entende? Esse é um sintoma do liberalismo teológico. As igrejas não ajudam os pobres e nem você ajuda os pobres, mas a culpa é das igrejas. Você se tornou um papagaio da justiça social, meu amigo. Não se torne um papagaio da justiça social. Você agora está ouvindo os padres liberais. Os padres liberais, os pastores liberais que te alimentam na teologia. Você ouve mais os caras que falam sobre isso, como aquele...
Ah, esqueci o nome dos pastores liberais. Aí eu nem quero lembrar. É bom deixar eles esquecidos no tempo mesmo. Mas você passa boa parte analisando o que eles pregam. Eu acho impressionante alguns crentes acompanharem aquele cara que era presbiteriano. Impressionante como eu vejo crentes acompanhando aquele cara. Ele era presbiteriano, ele traiu a mulher dele, deu um problema desgramado, ele não quis ser advertido, virou um teólogo liberal. É interessante, cara, que tem cristãos acompanhando ele nas redes sociais, que fala assim, nossa, eu nunca vi esse fulano falando assim, ou vou ver o que ele fala, qual a opinião dele. Eu nem valorizo a opinião de padre, de pastor liberal, para mim eles não sabem o que estão falando, mesmo que sejam articulados, falam bonito, são estudados, mesmo assim, eles não sabem o que eles estão falando quando eles tratam da fé. Eu vejo o crente apoiando esses caras, procurando a opinião deles para alguma coisa, como se eles fossem capazes de opinar a respeito da fé. O crente liberal não sabe o que dizer sobre fé. Ele esqueceu tudo isso, ou ele nunca aprendeu sobre isso, tá? A salvação para você, o cara que já está no 5º estágio do liberalismo, a salvação é uma vida melhor. Salvação se tornou justiça social, vida melhor, ter o que comer, poder comprar iPhone, poder comprar as coisas. O materialismo é a salvação do crente liberal. Então, de repente, o céu é uma coisa que a gente não precisa lidar, já que a terra tem tantos problemas. Então, tudo que eu tenho que resolver agora é como o fulano de tal, que adotou a ideologia de tal, não está no céu. Então eu tenho que trazer ele para a igreja, eu tenho que adotar ele como filho, mesmo que ele continue no seu pecado, porque isso é o céu para ele. O céu se torna relativo para quem está no 5º estágio. Se você conhece alguém que está no 5º estágio, ore por ele, porque só Deus pode libertar alguém desse estado de apostasia. E eu espero que Deus livre várias pessoas desse estado, que ele traga várias pessoas de volta para o primeiro amor. Mas eu não vejo ele fazendo muito isso, infelizmente. Então, ore por pessoas assim. Se você está assim também, cuidado com a teologia liberal. Ela quer destruir vocês. Mais uma vez, se você quiser aprender mais sobre teologia liberal, Apologia, volume 1, tá? O Apologia é dividido em 3 livros, né? Todos os 3 são importantes, mas o 1 vai falar sobre a teologia liberal, tá? O link tá aqui no site oficial, você consegue comprar por lá. No primeiro comentário deste vídeo também. Fiquem todos com Deus, tem mais vídeo passando, assiste esse vídeo que tá passando aqui, ó. São 3, né? Assiste mais um, continua aqui com a gente, depois você vai lá no site e compra o livro se você quiser. Além dos artigos, né? Tem artigo lá no site também. Tchau, tchau.